Me chamo Rafael e essa história aconteceu em 2009, quando eu tinha acabado de completar 18 anos. Eu morava com meus pais em Sorocaba e trabalhava no turno da noite em uma fábrica que ficava quase em outro município. Todos os dias eu precisava pegar o ônibus da empresa em um ponto próximo de casa. Eu era daqueles jovens que deixavam tudo para a última hora. Gostava de dormir até tarde, vivia correndo pela casa e quase sempre saía atrasado. Minha mãe brigava comigo por causa disso. Além de sair correndo, eu tinha outro costume que a irritava bastante: jantar e largar o prato na pia sem lavar. Ela sempre fazia a mesma brincadeira. Dizia que eu não devia sair de barriga cheia e nem deixar louça suja na pia durante a noite, porque um dia o mal ia me dar um susto. Falava isso rindo, apenas para me assustar e me fazer criar responsabilidade. Eu sempre dava risada. Achava aquilo conversa de gente antiga. Numa noite cheguei em casa pouco antes do horário de sair para o trabalho. Minha mãe tinha feito arroz, feijão, carne de panela e batata. Comi rápido porque já estava atrasado. Quando terminei, deixei o prato na pia como sempre fazia. Minha mãe reclamou. Eu respondi qualquer coisa, peguei minha mochila e saí correndo pelo portão. O caminho até o ponto de ônibus era curto. Eu precisava atravessar uma rua e passar por uma área onde havia algumas árvores grandes. Durante o dia o lugar era comum, mas à noite ficava escuro porque quase não existiam postes por ali. Eu caminhava apressado, pensando apenas em não perder o ônibus. Quando passei perto das árvores, senti algo que nunca esqueci. Uma coisa gelada encostou no meu pescoço. Não foi um vento, não foi uma folha. Parecia exatamente uma mão. Uma mão muito fria deslizando da nuca até perto do ombro. Na mesma hora, meu corpo inteiro arrepiou. Virei rapidamente, achando que alguém tinha passado atrás de mim. Não havia ninguém. Olhei para todos os lados. A rua estava vazia, as casas próximas estavam fechadas e não existia pessoa alguma ali. Mesmo assim, eu tinha certeza absoluta do que havia sentido. Aquele toque foi real. O medo bateu tão forte que atravessei para o outro lado da rua correndo. Continuei andando sem olhar para trás até chegar ao ponto onde o ônibus da firma parava. Durante a viagem inteira tentei encontrar uma explicação. Talvez tivesse sido minha imaginação. Talvez algum galho tivesse encostado em mim. Mas no fundo eu sabia que não era isso. Nunca tinha sentido algo parecido. Quando voltei para casa na manhã seguinte, contei tudo para minha mãe. Ela começou a rir antes mesmo de eu terminar a história. Disse que eu estava impressionado porque tinha saído atrasado e passado correndo pelo escuro. Eu insisti que estava falando sério, mas ela nunca acreditou. Até hoje ela diz que inventei aquilo. O curioso é que foi a única vez em toda a minha vida que aconteceu algo desse tipo. Nunca mais senti aquele toque e nunca vi nada estranho naquele lugar. Depois daquela noite parei de sair correndo de casa. Também passei a lavar meu prato antes de ir trabalhar. Minha mãe adorava lembrar disso e dizia que finalmente eu tinha criado juízo. Pode ter sido coincidência. Pode ter sido algo sem explicação. Só sei que, passados tantos anos, ainda me lembro perfeitamente da sensação daquela mão gelada tocando meu pescoço. Isso aconteceu quando eu tinha 15 anos. Naquela época, eu estava sempre procurando maneiras de ganhar um dinheiro extra. Eu ainda não tinha idade suficiente para conseguir muitos empregos formais, então, de vez em quando, trabalhava como babá para famílias da minha cidade. Na maioria das vezes, eram pessoas que meus pais conheciam ou vizinhos que precisavam de alguém para cuidar dos filhos por algumas horas. Numa tarde das férias,
Eu estava navegando pelo site de coisas usadas quando encontrei um anúncio de uma mulher procurando uma babá. A publicação explicava que ela trabalhava em turnos noturnos e precisava de alguém para ficar em sua casa com sua filha de 6 anos, chamada Rosa. Segundo o anúncio, Rosa já estaria dormindo quando eu chegasse e permaneceria dormindo durante a maior parte da noite. O pagamento era surpreendentemente bom para um trabalho que parecia tão simples. Enviei um e-mail para a mulher e recebi uma resposta cerca de 1 hora depois. Ela pediu meu número de telefone e me ligou naquela mesma noite. Ela parecia completamente normal. Falava de forma calma e respondeu a todas as minhas perguntas. Explicou que precisaria sair para o trabalho antes da minha chegada, então esconderia uma chave do lado de fora da casa. Também me disse exatamente onde encontrá-la. Como eu tinha apenas 15 anos, minha mãe quis conversar com ela antes de concordar com qualquer coisa. A mulher passou vários minutos falando com minha mãe pelo telefone. O que quer que elas tenham discutido pareceu tranquilizar minha mãe, porque depois ela me disse que aquilo parecia uma ótima oportunidade. O trabalho foi marcado para a noite seguinte, por volta das 22 horas. Quando chegou a hora, minha mãe me levou até o endereço. A casa ficava em um bairro tranquilo, cerca de 20 minutos de onde morávamos. Estava localizada próxima ao final de uma rua sem saída e cercada por árvores grandes. Quando entramos na garagem, notei que todas as luzes da casa estavam acesas. Minha mãe esperou enquanto eu caminhava até a varanda da frente e verificava o esconderijo que a mulher havia descrito. A chave estava exatamente onde ela disse que estaria. Destranquei a porta da frente e entrei. Depois de deixar minha mochila no chão, me virei e acenei para minha mãe enquanto ela saía da garagem. Então fiquei sozinha. A casa estava em absoluto silêncio. Imaginei que Rosa já estivesse dormindo, exatamente como sua mãe havia dito. À primeira vista, era uma casa bastante comum. Havia fotos de família nas paredes e alguns brinquedos perto do sofá da sala. Vi uma mochila rosa encostada em uma cadeira. Na geladeira, havia desenhos infantis presos por ímãs. Tudo parecia normal. Mesmo assim, quis conhecer a disposição dos cômodos, então comecei a explorar o primeiro andar. A cozinha dava acesso a um corredor que levava a vários quartos. Quando entrei nesse corredor, olhei por uma porta aberta à minha direita. O que eu não esperava ver era um homem parado dentro do quarto. Ele estava de frente para a janela, olhando para fora. Esse detalhe tornou a cena ainda mais perturbadora, porque do lado de fora estava completamente escuro. Não havia absolutamente nada para ver. Fiquei encarando-o por vários segundos antes de finalmente falar alguma coisa. No instante em que fiz um som, ele se virou. A primeira coisa que notei foi o sorriso. A segunda foi que lhe faltava um dos dentes da frente. Perguntei quem ele era. O sorriso não mudou. Ele não respondeu. Afastei-me da porta e peguei meu celular para ligar para a mulher. Ela atendeu depois de alguns toques e expliquei que havia um homem em um dos quartos. Por um instante ela pareceu confusa. Depois agiu como se tivesse acabado de se lembrar de algo. Essa parte da história ficou gravada na minha memória até hoje. Então ela explicou que aquele era seu irmão, que sofria de demência, e às vezes ficava andando pela casa durante a noite. Disse para eu não me preocupar, porque ele era inofensivo. Essa explicação não me deixou nem um pouco mais tranquilo. Se o irmão dela morava ali, isso deveria ter sido mencionado no anúncio ou durante nossa conversa por telefone. Antes de desligar, ela disse que eu poderia pegar qualquer coisa na geladeira e que poderia dormir no quarto de hóspedes, no final do corredor. Depois que a ligação terminou, fiquei parada por mais 1 minuto, refletindo sobre a situação. Por fim, decidi explorar o restante do corredor. A porta do quarto onde eu havia visto o homem continuava aberta, mas ele não estava mais visível. Isso me deixou nervosa.
Continuei andando pelo corredor. Além do quarto de hóspedes, havia outras 4 portas. Tentei abrir a primeira. Trancada. A segunda. Trancada. A terceira. Trancada. A quarta abriu apenas alguns centímetros antes de travar. Olhei pela fresta. O quarto parecia vazio. Não dava para ver muita coisa porque as luzes estavam apagadas. Empurrei a porta um pouco mais. Era apenas um cômodo vazio. Sentindo-me idiota por estar assustada, continuei até o quarto de hóspedes. Ao passar novamente pela cozinha, notei algo estranho. Os desenhos presos na geladeira pareciam antigos. Muito antigos. As folhas estavam amareladas nas bordas. Um dos desenhos tinha até uma camada de poeira sobre o ímã que o mantinha preso. A mochila que eu tinha visto anteriormente também parecia desbotada. Comecei a me perguntar quando havia sido a última vez que uma criança realmente esteve naquela casa. Esse pensamento me deixou desconfortável. Percebi que, apesar de estar ali havia quase meia hora, eu ainda não tinha visto nenhum sinal de que Rosa realmente morava naquela casa. Eu não a tinha ouvido. Não tinha visto seu quarto. Nem sequer tinha encontrado brinquedos recentes. Cheguei ao quarto de hóspedes, no final do corredor. Era um quarto pequeno. Coloquei minha mochila no chão, então percebi outra coisa. A porta não tinha fechadura. Quando me virei para olhar novamente para o corredor, vi o homem outra vez. Ele estava parado na extremidade oposta do corredor. Me olhava e o sorriso havia voltado ao seu rosto. Eu não o tinha ouvido se aproximar. Era como se tivesse simplesmente aparecido ali. Sinceramente, não faço ideia de quanto tempo ele estava me observando. O dente faltando era visível, mesmo daquela distância. Por vários segundos ficamos nos encarando. Eu o observava como se ele fosse algum animal confuso e não uma pessoa de verdade. Então entrei rapidamente no quarto e fechei a porta. Me sentei na beirada da cama tentando me acalmar. Eu já conhecia a demência desde muito jovem, porque minha bisavó faleceu em decorrência dessa doença. Isso me ajudava a justificar o comportamento daquele homem. Mas no fundo eu sabia que havia algo errado. Liguei para minha mãe 3 vezes até que ela finalmente atendeu. Contei toda a situação. Desde o irmão com demência que nunca havia sido mencionado até o fato de eu não conseguir encontrar a suposta criança da casa. Por alguns instantes ela permaneceu em silêncio. Então disse que viria me buscar imediatamente. Ao ouvir isso, senti alívio e medo ao mesmo tempo. Medo, porque até minha mãe achava que havia algo estranho acontecendo ali. Ela desligou dizendo que chegaria o mais rápido possível. Alguns minutos se passaram, então ouvi passos vindo pelo corredor em direção ao meu quarto. Fiquei completamente parada. Os passos se aproximaram cada vez mais até pararem exatamente do lado de fora da porta. Tudo ficou em silêncio. Eu não tirava os olhos da maçaneta. Olhei para o celular. A mulher ainda não havia ligado para saber se estava tudo bem, então decidi ligar para ela novamente. Depois de 3 tentativas, ninguém atendeu. Enquanto eu esperava, a porta do quarto se abriu alguns centímetros. Eu não conseguia ver quem estava do outro lado. A abertura não era grande o suficiente. Fiquei encarando aquela fresta. A porta permaneceu entreaberta, mas quem quer que estivesse do lado de fora não entrou. Eu sabia que só podia ser o irmão. Foram aqueles segundos finais de tensão que me fizeram tomar uma decisão. Eu precisava sair dali. Levantei da cama, fui até a janela e a forcei para abrir. Consegui. Escalei para fora e saltei para o quintal. Então comecei a correr. Não parei até alcançar a rua. Atravessei para o outro lado e continuei correndo. Só diminuí o ritmo quando já estava quase um quarteirão distante. Peguei o celular para ligar novamente para minha mãe. Antes que eu pudesse discar, uma mensagem apareceu na tela.
Era do número da mulher. A mensagem dizia apenas: "Para onde você está indo?" Imediatamente olhei para trás na direção da casa. Não vi ninguém do lado de fora. Não vi ninguém nas janelas. Também não tinha visto câmeras quando entrei na residência. Mesmo assim, de alguma forma, ela sabia que eu tinha ido embora. Foi nesse momento que tive certeza de que havia algo muito errado acontecendo. Liguei para minha mãe e pedi que ela não fosse diretamente até a casa. Disse para me buscar mais adiante na rua. Cerca de 10 minutos depois, ela chegou. Entrei rapidamente no carro, tranquei a porta e fomos embora sem perder tempo. Nenhum de nós voltou a entrar em contato com aquela mulher. Nunca descobri quem realmente era aquele homem. Nunca descobri se Rosa sequer existia. Nunca descobri por que todas aquelas portas dos quartos estavam trancadas. Alguma coisa estranha estava acontecendo naquela casa. Minha história aconteceu a cerca de meia hora da minha casa, em Rosarito, no México. Trata-se de um condomínio de casas à beira-mar, habitado quase totalmente por gente cheia de grana. Meu pai estava fazendo um trabalho de reforma por lá, quando o vizinho da casa onde ele trabalhava perguntou se conhecia alguém que pudesse cuidar de seus filhos. Era um casal de gêmeos, um menino e uma menina, e precisavam de alguém para a sexta-feira seguinte. Meu pai comentou sobre mim. Eu nunca tinha trabalhado como babá, mas estava de férias, e alguns dólares extras não fariam mal algum. O homem disse que tudo bem, que meu pai poderia me levar, e então ele me avisou. Aceitei feliz. Eu cuidaria das crianças e depois passaria a noite em um quarto de hóspedes da casa, enquanto os pais delas participariam de um evento de gente rica. A casa era linda. Vocês podem procurar Puerta del Mar no Google Maps. Ficava literalmente ao lado do mar, em uma área sem praia, cercada por rochas. A sala possuía uma enorme janela panorâmica e a vista do oceano era simplesmente deslumbrante. As crianças falavam um pouco de português, espanhol e francês. Essa era a minha maior preocupação: não conseguir me comunicar com elas. Segundo me contaram, a babá delas era salvadorenha. Inclusive, apesar de serem tão pequenas, fiquei surpresa quando começaram a me falar sobre alguns aspectos da cultura de El Salvador que haviam aprendido com ela. Eram crianças muito educadas. Quando anoiteceu, a menina correu para fechar as persianas da enorme janela voltada para o mar. Não, deixe aberto. A vista é muito bonita, eu disse. Os dois se olharam e responderam que tudo bem, mas aquela troca de olhares cúmplices chamou minha atenção. Está tudo bem? Perguntei. Eles apenas assentiram com a cabeça e continuaram brincando, mas se afastaram da janela. Quando a menina foi ao banheiro, perguntei ao irmão que eu havia notado ser mais comunicativo comigo. O que está acontecendo? Nós temos medo da mulher que entra no mar, respondeu ele. A mulher que entra no mar? Do que você está falando? Quem é ela? Às vezes nós a vemos. Não todas as noites, mas às vezes. É por isso que também fechamos a janela do nosso quarto, me respondeu. Então ele apontou para uma formação rochosa que descia entre duas casas vizinhas em direção ao mar. Ela desce por ali, entra na água e nunca mais sai. Ah, é? E ela vai aparecer hoje? Perguntei um pouco incrédula. Não é sempre no mesmo horário, mas já vimos ela 4 vezes. Ele levantou 4 dedinhos na minha frente. Certo, então vamos evitar ficar perto da janela para não vê-la, combinado? Mas não precisam ter medo, fiquem tranquilos. Quando a irmã voltou do banheiro, brincamos mais um pouco. Cerca de 1 hora depois, eles mesmos disseram que já estava na hora de dormir.
Tomaram banho, vestiram seus pijamas e escovaram os dentes. Faziam tudo praticamente ao mesmo tempo, cada um em seu quarto. Pareciam perfeitamente sincronizados. Desejei boa noite aos dois, mas antes eles me fizeram prometer que não iria embora pela manhã antes que acordassem. Depois desci e me deitei em um sofá, bem ao lado da janela voltada para o mar. O som das ondas batendo contra as rochas era relaxante. Eu estava quase adormecendo quando algo me despertou de repente. Algo me fez abrir os olhos. Não sei se já aconteceu com vocês, mas às vezes, no meio da madrugada, alguma coisa nos desperta sem motivo aparente. De repente, todo o sono desaparece e você fica completamente alerta, como se algo estivesse prestes a acontecer. Foi exatamente isso que senti. E por alguma razão não conseguia parar de olhar para aquele pequeno desfiladeiro de pedras entre as casas. O mesmo lugar que o menino havia apontado. De repente, vi algo esbranquiçado passar rapidamente. Foi tão rápido que pensei ter sido uma gaivota voando. Mas era grande demais para ser uma gaivota. Eu estava assustada, mas a curiosidade falou mais alto, especialmente depois da história que o menino havia me contado. Nunca fui uma pessoa medrosa, e muito menos naquele lugar, onde eu sabia que dificilmente encontraria um ladrão ou qualquer perigo desse tipo. Então saí pela porta ao lado da grande janela. Caminhei pelo caminho de pedras que cercava a casa e depois atravessei algumas plantas ornamentais que se quebravam sob meus pés e deixavam minhas pernas úmidas. Lá embaixo, sobre as rochas, caminhava uma mulher. Ela estava a cerca de 30 metros de distância. Aquilo me pareceu extremamente perigoso. A água devia estar gelada naquela hora e a maré estava muito forte. As ondas se chocavam violentamente contra as pedras. Continuei observando por mais alguns segundos, até que a mulher parou de repente e virou a cabeça em minha direção. Ou melhor, acho que estava prestes a olhar para mim. Assim que percebi aquele movimento, me joguei entre as plantas para que ela não me visse. Então, com muito cuidado, fui recuando de joelhos e engatinhando até alcançar novamente o caminho de pedras. Corri de volta para a casa, entrei e fechei a porta atrás de mim. Meu coração batia tão rápido que parecia querer sair do peito. Mas eu nem sequer tinha certeza do que acabara de acontecer. Foi então que notei que minhas roupas estavam manchadas de verde por causa das plantas. Agradeci a Deus por ter levado uma troca de roupa extra na mochila. Subi correndo para me trocar e me deitei no quarto que haviam deixado para mim, ao lado dos quartos das crianças. Algum tempo depois, já dormindo, senti a menina entrando na minha cama. Ela me disse em inglês que havia tido um pesadelo. Sem abrir os olhos, apenas deixei que ela ficasse ali. Na manhã seguinte, quando acordei, não havia qualquer sinal de que ela tivesse estado no quarto. Logo ouvi as vozes das crianças e dos pais lá fora, tomando café da manhã. Levantei às pressas e saí do quarto para me desculpar por ter acordado tarde. Mas ainda eram apenas 8 da manhã. Mesmo assim, parecia que a família já estava acordada havia bastante tempo. Eles me convidaram para tomar café da manhã, e depois os pais me acompanharam até a entrada de Puerta del Mar, onde uma amiga passaria para me buscar. "E então como as crianças se comportaram?" perguntou o pai. "Muito bem, mas elas estavam com medo de uma mulher que entra no mar", respondi. O pai deu uma pequena risada. "Elas contaram essa história para você também?" Assenti. Desde que ouviram uma conversa entre os vizinhos sobre uma mulher que se afogou por aqui, começaram a inventar que a vêem caminhando pelo mar. "Eles têm uma imaginação enorme", acrescentou a mãe. Mesmo sob a luz do dia, fiquei gelada ao pensar no que diabos eu havia visto naquela noite. Nunca mais voltei para dormir lá.
Meu nome é Vinícius, e esta história aconteceu em 2012. Naquela época, eu havia deixado o Brasil para trabalhar nos Estados Unidos através de uma indicação de um conhecido da família. Meu inglês era básico, eu tinha pouco dinheiro guardado e estava disposto a aceitar praticamente qualquer oportunidade. Acabei conseguindo uma vaga em um pequeno hotel localizado na costa do estado de Oregon. Não pensem que era um daqueles grandes resorts turísticos. Era um hotel antigo, com pouco mais de 20 quartos, construído próximo ao mar em uma região bastante isolada. A cidade mais próxima ficava a quase 40 minutos de carro e fora da temporada de verão, o movimento era extremamente baixo. A paisagem era bonita durante o dia. O oceano parecia infinito e os penhascos cobertos por pinheiros davam ao lugar uma aparência única. Mas durante o inverno tudo mudava. O vento era constante, a chuva parecia nunca terminar e a neblina transformava a costa em um cenário cinzento e silencioso. Eu trabalhava principalmente no turno da noite. Fazia de tudo um pouco. Recebia hóspedes atrasados, organizava reservas e ficava responsável pela recepção durante boa parte da madrugada. Foi durante esse período que comecei a presenciar algo que nunca consegui explicar. Logo nos primeiros meses percebi que os funcionários mais antigos tinham um costume estranho. Sempre que a previsão indicava chuva forte, alguns deles comentavam discretamente sobre uma velha visitante. Achei que fosse apenas alguma moradora da região. Ninguém parecia querer entrar em detalhe. Sempre mudavam de assunto. Eu não dei importância, até porque estava mais preocupado em aprender o trabalho e melhorar meu inglês. Tudo aconteceu pela primeira vez numa noite de novembro. Chovia muito. O vento fazia as janelas vibrarem e praticamente não havia hóspedes hospedados. Eu estava sozinho na recepção enquanto terminava meu jantar. Lembro que estava comendo um prato simples de macarrão preparado na cozinha do hotel. Era pouco depois das 10 da noite. O lugar estava completamente silencioso. Foi então que ouvi o som do pequeno sino que ficava sobre o balcão. Era um sino usado pelos hóspedes para chamar alguém quando a recepção estivesse vazia. O som foi tão repentino que quase me fez derrubar o prato. Imaginei que algum cliente tivesse chegado. Peguei um guardanapo e caminhei até a recepção. Quando virei a esquina do corredor, vi que uma mulher idosa estava parada diante do balcão. Ela era muito magra e usava um cobertor cinza envolvendo quase todo o corpo. O cabelo era branco e comprido. A cabeça permanecia levemente abaixada. Por um instante achei que fosse uma hóspede perdida. Mas algo parecia errado. As roupas estavam completamente secas. Lá fora caía uma chuva muito forte. Qualquer pessoa que tivesse vindo da rua estaria encharcada. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, a mulher levantou lentamente o rosto. Foi apenas por um segundo. Tempo suficiente para eu perceber que havia algo estranho em sua expressão. Não parecia assustada. Não parecia perdida. Era apenas um olhar vazio. Então aconteceu. Eu pisquei. A mulher simplesmente desapareceu. Não correu. Não virou um corredor. Não entrou em uma porta. Desapareceu como fumaça levada pelo vento. Lembro que quase me engasguei com a carne que ainda estava mastigando. Corri para verificar os corredores. Olhei o estacionamento, verifiquei as câmeras e não havia ninguém. Absolutamente ninguém. Passei o resto daquela noite tentando encontrar uma explicação lógica. Talvez eu estivesse cansado. Talvez tivesse visto algo de relance. Talvez fosse uma ilusão causada pela pouca iluminação. Mas a verdade é que eu sabia o que tinha visto. No dia seguinte, contei o ocorrido para um funcionário chamado Mark. Ele ficou em silêncio. Depois perguntou apenas uma coisa. Estava chovendo?
Quando respondi que sim, ele apenas concordou com a cabeça como se já soubesse a resposta. Foi então que ele me contou uma história antiga relacionada ao hotel. Segundo os relatos mais antigos da região, uma mulher idosa havia desaparecido na costa durante uma tempestade décadas antes. Alguns diziam que ela morava sozinha perto do mar, outros afirmavam que ela estava hospedada no hotel na época. Ninguém parecia saber ao certo. O fato é que muitas pessoas afirmavam ter visto uma mulher usando um cobertor aparecer no local durante noites de chuva. Achei tudo aquilo absurdo, mas os acontecimentos continuaram. Meses depois, durante outra tempestade, ouvi novamente o sino. Dessa vez eu estava preparado. Levantei imediatamente da cadeira e fui até a recepção. A mulher estava lá. Exatamente igual. Mesma postura. Mesmo cobertor. Mesmo silêncio. Eu me aproximei mais do que da primeira vez. Talvez uns 3 metros de distância. Observei seus pés. Não havia marcas de água no chão. Nenhum sinal de lama. Nenhuma gota sequer. Ela permanecia imóvel. Então virou lentamente a cabeça em minha direção. O arrepio que senti foi instantâneo. No segundo seguinte, desapareceu novamente da mesma forma impossível, sem deixar qualquer vestígio. Aquilo passou a acontecer algumas vezes por ano. Sempre durante tempestades. Sempre à noite. Sempre acompanhada pelo som do sino. Com o tempo percebi um padrão. A mulher nunca aparecia em dias comuns. Nunca durante garoas leves. Era sempre quando o clima estava realmente ruim. Chuva forte. Vento intenso. Neblina. Como se estivesse ligada de alguma forma às tempestades. Em 2013 aconteceu o episódio mais estranho de todos. Naquela noite, um casal estava hospedado no hotel. Por volta da meia-noite, ouvi o sino tocar. Antes mesmo de sair da sala dos funcionários, ouvi passos correndo pelo corredor. Quando cheguei à recepção, encontrei o homem do casal visivelmente assustado. Ele perguntou quem era a senhora que estava parada no balcão. Disse que a tinha visto poucos segundos antes. Perguntei como ela era. A descrição foi exatamente a mesma. Naquele momento percebi que não era algo que apenas eu enxergava. Outras pessoas também estavam vendo. Isso me perturbou muito mais do que as aparições em si. Nos anos seguintes, continuei trabalhando naquele hotel. Apareceram novos funcionários. Alguns relataram experiências parecidas, outros nunca viram nada. Mas todos conheciam a história. A velha do sino. Em 2016, deixei os Estados Unidos e voltei ao Brasil. Mesmo assim, às vezes me pego pensando naquela mulher. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Quando eu estava nos últimos anos do ensino médio, eu tinha 2 melhores amigos com quem saía praticamente todos os dias. Vou chamá-los de Brian e Chase. O Chase tinha pais muito rígidos, pelo menos em comparação com os meus e os do Brian. Ele sempre tinha algum horário para estar de volta em casa, e nós nunca tínhamos permissão para ir até a casa dele para passar o tempo ou qualquer coisa do tipo. Isso nunca nos incomodou. Para ser sincero, nem chegávamos a pensar muito sobre isso, porque acabávamos nos encontrando na minha casa ou na do Brian. Mas em um fim de semana, Chase apareceu do nada e nos contou que os pais dele ficariam fora tanto na sexta-feira quanto no sábado à noite. Disse que poderíamos ir até a casa dele para ficar juntos e talvez até dormir lá, já que teríamos o lugar inteiro só para nós. Eu e Brian aceitamos a ideia sem pensar 2 vezes. Que adolescente não gostaria de ter uma casa inteira só para si?
podendo fazer o que quisesse sem os pais vigiando o tempo todo. Depois da aula naquele dia, fui para casa pegar algumas coisas para dormir, como escova de dentes e um travesseiro extra. Percebi que eu nem sabia o endereço dele até aquele momento. Tive que mandar uma mensagem perguntando onde ele morava. Eu também não tinha carro, então precisei ir de bicicleta. A casa dele ficava a uns 20 minutos da minha, em um bairro que eu não conhecia. Acabei encontrando Brian no caminho e seguimos juntos até lá. A casa ficava em uma estrada cercada por floresta, daquelas vizinhanças que parecem escondidas do resto da cidade. Cada residência ficava bem distante da outra, e as árvores cobriam praticamente todo o terreno ao redor. Eu e Brian ficamos de boca aberta quando finalmente chegamos ao endereço que Chase havia nos passado. Era uma casa enorme. Na verdade, eu a consideraria uma mansão. Parecia antiga, como se estivesse ali há mais de 100 anos. Por um momento, quase não acreditei que ele morasse ali e pensei que tudo pudesse ser alguma pegadinha estranha. Mas então Chase saiu para nos receber e nos levou para dentro. Por dentro, a casa era extremamente bem conservada, embora mantivesse aquele estilo antigo. Na minha opinião, era muito feia, mas sei que algumas pessoas gostam daquela aparência de riqueza tradicional. O lugar inteiro também era muito escuro. Apesar de enorme, a mansão tinha pouquíssimas janelas, e as que existiam eram pequenas. Chase não nos mostrou muita coisa da casa. Praticamente fomos direto para o porão. O porão parecia outra sala de estar. Havia uma televisão, um Xbox, um sofá e alguns cômodos menores ao redor. Durante várias horas, até por volta das 10 da noite, jogamos no Xbox e simplesmente nos divertimos. Uma noite totalmente normal para nós. Depois disso, Chase comentou, meio de repente, que tinha algumas bebidas lá em cima e que iria buscá-las. Ele saiu do porão e conseguimos ouvir praticamente cada passo dele caminhando pelo andar superior. A mansão devia ter paredes muito finas. Eu e Brian ficamos esperando e conversando por alguns minutos. Foi então que começamos a ouvir vozes abafadas vindo de cima. Nós dois paramos de conversa imediatamente e nos encaramos confusos. Depois olhamos para o teto, tentando escutar melhor. Não havia mais ninguém na casa além de nós. Mesmo assim, parecia muito claro que estávamos ouvindo Chase conversando com outra pessoa. Como nós acreditávamos que estávamos completamente sozinhos ali, quem diabos poderia ser? Levantei-me e disse a Brian que iria verificar quem era, ou pelo menos tentar entender o que estava acontecendo. Subi as escadas e abri a porta do porão. Pensando agora, era estranho Chase ter fechado a porta se realmente estivéssemos sozinhos. Quando a abri, ela produziu um rangido alto que ecoou pela mansão inteira. Instantaneamente, as duas vozes se calaram. Meu estômago doeu na mesma hora. Uma sensação estranha me atingiu de repente, quase como um instinto de luta ou fuga. Caminhei um pouco pelo corredor quando Chase apareceu na esquina assustado, como se eu o tivesse surpreendido. "Com quem você estava falando?" perguntei. "Achei que estivéssemos sozinhos aqui." Chase balançou a cabeça e perguntou do que eu estava falando. Então ergueu as bebidas para mostrar que as tinha buscado e passou por mim voltando para o porão. Brian fez a mesma pergunta. Mais uma vez, Chase respondeu que não havia mais ninguém na casa. Ele parecia sinceramente achar que nós estávamos malucos. Depois de alguns minutos, deixamos o assunto de lado, assumindo que devíamos estar enganados. Na minha cabeça, a resposta dele pareceu genuína. Pensei que talvez estivesse falando sozinho ou até cantando baixinho sem percebermos, e nós confundimos aquilo com outra voz. Não sei. Acabei esquecendo a história. Ficamos acordados por mais algumas horas. Por volta da 1 da manhã já era evidente que todos estavam cansados. Então nos preparamos para dormir. Chase e Brian ficaram em lados opostos do sofá.
Eu me deitei no chão dentro de um saco de dormir. Apagamos todas as luzes. Não me lembro de nada depois de entrar no saco de dormir, então imagino que tenha adormecido poucos minutos depois. Quando acordei, a única luz em todo o porão vinha do pequeno relógio digital sobre o móvel da televisão. Os números vermelhos brilhavam na escuridão. Marcava 13h14, mas eu estava estranhamente desperto. Me virei para olhar o sofá e naquele instante senti meu estômago apertar de novo. A mesma sensação de luta ou fuga. Nem Chase nem Brian estavam lá. Sentei-me imediatamente e olhei ao redor. Além de ser extremamente estranho os dois terem desaparecido, também era assustador perceber que eu estava sozinho no porão escuro de uma velha mansão desconhecida. Apalpei o caminho até o interruptor. Acendi as luzes e procurei por eles novamente. Nada. Cheguei até a chamá-los em voz baixa. Brian? Chase? Repeti os nomes várias vezes. Eu não fazia ideia do que estava acontecendo, mas aquela sensação ruim no estômago estava me aterrorizando. Então olhei para a escada que levava ao andar de cima. A porta do porão estava fechada. Se eles tinham saído dali, por que fechar a porta atrás deles? Enquanto permanecia aos pés da escada, comecei a ouvir alguma coisa. Batidas suaves. Vinham de algum dos andares superiores da mansão. Pareciam passos percorrendo um corredor. Depois uma porta se abria. Em seguida, os passos voltavam pelo corredor. Fiquei parado ouvindo. Quem quer que fosse repetiu esse trajeto 4 ou 5 vezes. Eu estava começando a entrar em pânico. Corri até a porta e a abri. Todas as luzes continuavam apagadas. Os corredores e cômodos permaneciam mergulhados na escuridão. Eu nem sabia onde ficavam os interruptores, então fui avançando às cegas em direção à porta da frente. Alex! Ouvi Chase chamar meu nome atrás de mim, do topo da escada. Eu me virei num salto, completamente assustado. Cara, o que você está fazendo? Vai embora? Perguntei o que ele estava fazendo e onde diabos Brian estava. Ele me olhou confuso. Como assim, onde o Brian está? Depois de alguma discussão, Chase explicou que havia ido dormir no quarto dele porque não conseguia pegar no sono no sofá. Segundo ele, a última vez que viu Brian, ele ainda estava no porão dormindo. Nós dois descemos para verificar e, como eu já sabia, Brian não estava lá. Acendemos todas as luzes e procuramos em cada cômodo da casa. Ele não estava em lugar nenhum. Vale mencionar que também não encontrei nenhuma outra pessoa na mansão. Então decidi sair para verificar as bicicletas, imaginando que ele pudesse ter ido embora por algum motivo. Mas a bicicleta de Brian continuava exatamente onde tínhamos deixado. Ao lado da minha, perto da entrada, escondida entre os arbustos. Eu e Chase passamos 2 horas procurando pela casa. Até que por volta das 5 da manhã, percebemos que a situação era realmente séria e chamamos a polícia. Tudo virou um caos. Os pais de Chase ficaram furiosos e cortaram qualquer contato entre nós dois, provavelmente acreditando que eu tinha alguma coisa a ver com o desaparecimento. Passei os dias seguintes esperando que Brian aparecesse, mas ele nunca apareceu. As semanas passaram. Depois os meses. A polícia não encontrou nenhuma pista. Nenhum sinal de invasão naquela noite. Tanto eu quanto Chase afirmávamos estar dormindo quando tudo aconteceu. Mas até hoje continuo pensando na conversa que ouvi Chase ter com alguém no andar de cima. Nas batidas que escutei durante a madrugada. Na sensação constante de que havia algo acontecendo naquela casa. E também continuo me perguntando: por que Brian desapareceu e não eu? Ou até mesmo o Chase? E se eu tivesse acordado mais cedo? Talvez tudo fosse diferente. Talvez não. Eu realmente não sei. Nunca mais falei com Chase depois daquela noite. E nunca obtive nenhuma resposta.